Fala galera, tudo bem? Eu sou Daniel Lopes, esse é o canal Desvendando Original, onde a gente estuda na terça-feira estudos de grego e hebraico e na quinta-feira nós estudamos questões de final dos tempos, apocalipse, nova ordem mundial. Então hoje é quinta, a gente vai trazer esse estudo para vocês. Então pessoal, é o seguinte, quão distante nós estamos do final dos tempos ou quão distante nós estamos do apocalipse? É uma pergunta que muita gente faz e eu uso uma resposta bem objetiva e direta para falar sobre isso. Antes de entrar no assunto de hoje, gostaria de convidar a se inscrever no canal, clicar no like, clicar também no sininho das notificações e além disso você pode ajudar o canal. Aqui embaixo você tem a minha loja virtual onde você pode adquirir a minha série de DVDs sobre esse assunto de escatologia, que é o Panorama Mundial do Anticristo, variados temas, você vai gostar muito. Além disso, tem os meus livros ali, eu ainda tenho, acho que só 8 unidades do meu livro Desvendando o Apocalipse, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Tem o livro Carpós, Desvendando os Frutos do Espírito, você pode ajudar também diretamente adquirindo alguns dos livros que estão na minha lista de livros prediletos aqui embaixo, adquirindo com os links aqui de baixo, você ajuda muito o canal a crescer. Além disso, se você quiser ajudar diretamente, tem o Apoia-se também, tá bom, galera? Então, eu respondo essa pergunta, quão distante nós estamos do final dos tempos, eu respondo o seguinte, ao contrário de, deixa eu fazer umas contas aqui, 70 anos atrás não existia bomba atômica ainda. A criação da bomba atômica gerou uma situação inusitada na história da humanidade. Por quê? Com a bomba atômica, o ser humano passou a ter a capacidade de extinguir a vida humana na Terra. Isso não acontecia antes. Você não imaginava isso nos tempos bíblicos ou na época de Alexandre o Grande, um pouquinho antes, né? Ou um pouquinho depois, na época das grandes guerras, na época do Império Romano, na época do Sacro Império Romano Germânico, na época da Idade Média, na Idade Moderna, nas grandes navegações do mercantilismo e depois aqui no Novo Mundo. A gente não tinha essa possibilidade. Nós tínhamos impérios de domínio ali de grande parte do globo terrestre, né? Como esses grandes impérios desde o início lá, o Império Egípcio, depois o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, depois o Sacro Império Romano Germânico, depois ali o Império Português, Espanhol, Francês, Inglês, Norte-Americano. De repente a gente chegou num nível que, com essa tecnologia da bomba atômica, e é muito importante lembrar que a bomba atômica que existe hoje faz a bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima parecerem brincadeira de criança, estalinho ou biribinha, ou sei lá como é que você chama na sua região, bombinha, cabeção de nego, né? Morteiro, dinamite, qualquer coisa assim, tá? As bombas de Nagasaki e Hiroshima tinham uma potência ínfima perto da capacidade nuclear que as grandes potências mundiais possuem hoje. Então, isso é um diferencial. Esse é o primeiro diferencial para a gente ver que nós estamos muito próximos de um cataclisma global, da possibilidade de quase extinção da humanidade. Nós lemos no livro do Apocalipse, por exemplo, que Deus abreviará o tempo das dores, se não fosse assim, toda a carne seria extinta. Então a Bíblia fala sobre a extinção da humanidade, é algo que a gente está ouvindo corriqueiramente no grande noticiário hoje, não só com a Comissão Atômica Nuclear Internacional, que tem lá o relógio do Apocalipse, ou relógio do juízo final, que em inglês se chama Doomsday Clock. Esse relógio está ali sempre vendo o quão distante ou quão próximo a humanidade está de um cataclisma global. Então, o pessoal da Comitê Nuclear Internacional está acompanhando aí quão distante a humanidade está de ser extinta. Sem falar, pessoal, que outro fato inusitado é a reconstrução do Estado de Israel em 1948. Isso fez com que profecias bíblicas ancestrais voltassem a se tornar reais, algo que era visto como completamente impossível, inquestionável, um negócio assim, completamente fora do espectro das possibilidades humanas, históricas, geopolíticas, internacionais. O Estado de Israel se restaurou, não só na mesma região, no mesmo território onde era antes, mas também falando o mesmo idioma hebraico. Então isso é a profecia cumprida. Voltando à potência hoje da humanidade, do avanço tecnológico de possibilidade de extinção da humanidade, é lógico que hoje a gente tem epidemias internacionais com a questão da conexão dos seres humanos por meio dos aviões, das pontes aéreas, que podem rapidamente transmitir vírus, transformar isso numa pandemia. Existe guerra biológica, existe as doenças sendo usadas também com fins militares, mas eu acho que um aspecto mais grave dessa aproximação que nós estamos de um final dos tempos,
semelhante ao que a Bíblia narra no livro do Apocalipse, entre outros livros, né, que não é só o livro do Apocalipse que trata do final dos tempos, mas uma coisa que tem sido ventilada muito por meio até de manifestações de grandes personagens da tecnologia internacional é a questão da inteligência artificial. Eu não sei se você tem acompanhado os avanços e as notícias sobre isso, mas o falecido Stephen Hawking ele já falava que muito provavelmente a inteligência artificial levará a humanidade à sua extinção. O Elon Musk, criador da SpaceX, da Tesla Motors e também um dos fundadores do PayPal, ele é um dos poucos cientistas no mundo, né, magnatas da tecnologia, que defende um controle para o avanço da inteligência artificial de maneira que não aconteça uma extinção em massa semelhante àquilo que acontece no filme Exterminador do Futuro, entre outros filmes, tá bom? Inclusive, numa entrevista muito inusitada, que foi divulgada em grandes veículos de divulgação científica, Elon Musk disse que a inteligência artificial é semelhante a uma invocação demoníaca. E ele diz que isso geralmente dá errado, como deu errado em quase todos os filmes, né? Ele cita alguns filmes ali. Então, pessoal, além do Elon Musk e do Stephen Hawking, o próprio Steve Wozniak, que é cofundador da Apple, também diz que a inteligência artificial pode extinguir a humanidade, sem falar no próprio Jaron Lanier. Jaron Lanier é o engenheiro-chefe da Microsoft, é o criador, por exemplo, da expressão realidade virtual, ele que criou essa ideia de realidade virtual, essa frase, né, esse termo. E ele tem um livro chamado Who Owns the Future? Já tem em português, mas eu não me recordo como está em português, porque eu tenho a versão em inglês, tá? Aqui na minha estante, aqui, esse com a bolinha laranja, não sei se você consegue ver. Ele fala exatamente sobre isso, sobre a inteligência artificial como algo que vai ser a última invenção da humanidade, porque depois disso vai extinguir a humanidade, porque as pesquisas mostram que muito provavelmente a inteligência artificial verá o humano, seja como um animal de estimação ou como um vírus ou um mal sobre o planeta Terra que precisa ser exterminado porque só produz poluição, desavença, guerra e morte e destruição. Então, essa é a perspectiva, por exemplo, que um dos maiores filósofos da questão tecnológica, né, dedicados à questão da inteligência artificial da Universidade de Oxford, que é o Nick Bostrom. Nick Bostrom é um dos caras que também tem feito previsões muito preocupantes sobre o avanço da inteligência artificial. Então, pessoal, se você me perguntar quão distante estamos do início do apocalipse ou do final dos tempos, eu diria para você que a única coisa que impede o apocalipse de se tornar uma realidade imediatamente é a inexistência do templo em Jerusalém, porque lá no Monte do Templo existe uma mesquita agora, e essa mesquita precisa ser retirada de lá para que o apocalipse comece, tá? Eu não estou pregando a retirada da mesquita, eu estou dizendo que é uma condição para que o apocalipse comece e a reconstrução do templo em Jerusalém. Isso, Donald Trump ele está viabilizando isso com a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, assim como o Brasil também está com esse projeto, e isso talvez num futuro próximo faça com que crie-se um contexto favorável para a reconstrução do templo. E se você não sabe, o Instituto do Templo, The Temple Institute, ele já tem todo o ferramentário, o instrumental necessário para reconstruir o templo. É só liberar o espaço onde está a mesquita lá hoje. Liberando o espaço, rapidamente ele reconstrói o templo em Jerusalém, recomeçam os sacrifícios e aí o Apocalipse se inicia, porque no livro do Apocalipse é muito claro quando nós lemos que o anticristo ele vai se assentar no templo ali de Deus e vai exigir ser adorado como se fosse um Deus e vai perseguir todas as outras religiões. Ele vai exigir que só ele seja adorado como Deus assentado sobre o trono do templo de Jerusalém. Então essa é a única coisa que falta. Se um dia você ligar a televisão e mostrar que o templo de Jerusalém vai começar a ser construído, é melhor você carimbar já seu passaporte, arrumar a tua casa, porque está chegando a hora da gente ir dar um rolezinho nas nuvens com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Porque aí, pouco tempo depois, creio eu, a trombeta vai tocar e aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, num piscar de olhos seremos transformados e estaremos eternamente com Cristo Jesus, tá bom, galera? Essa é a minha opinião. Posso estar errado, tá? Mas eu quero saber o que você acha disso. Deixe sua opinião aqui nos comentários, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Clica no like, clica no sininho das notificações, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito.
que nos ajudem a espalhar essa mensagem, tá bom? Na próxima terça-feira nós voltamos com mais um estudo de grego e de hebraico, tá bom, galera? Forte abraço, fiquem com Deus aí, valeu!